quanto tempo durar, porque estou sem bateria no portátil. Estou sem bateria, não, estou sem carregador. A Daniela emprestou-me o dela, mas não sei se vai aguentar muito tempo porque ele está a drenar. Porque pronto, o carregador portátil tem de ser musculado. Ora bem, número 1. Já está a gravar? Tá. Número 1. O enunciado do projeto já está no Moodle. Se tiverem dúvidas, depois perguntem. É mais simples, é parecido com o outro, mas mais simples. Com o de computação gráfica, mas mais simples. A aula de hoje vai ser sobre representação de Estado. Okay? E o que é que eu quero dizer com representação de Estado? Essencialmente, eu estou a falar de como é que o Estado é armazenado dentro do computador, o Estado do jogo em si. Obviamente que se pensarmos bem sobre isso, qualquer jogo tem uma representação de Estado, mas normalmente nós não nos relamos muito com isso. Isto é, quando nós fazemos tipicamente o estado do jogo no Unity e não sei o quê, qual é a representação do estado que nós usamos? Game objects que têm components, etc, etc. Isto é o normal. Em jogos de rede isto não é bem verdade. Nós precisamos ter outro tipo de maneira de representar o estado do jogo. Porque temos de ter maneiras, por exemplo, de poder voltar atrás. Temos de ter maneira mais compacta. Mas pronto, já vamos ver uma série dessas coisas. Portanto, a representação do estado tem a ver com como é que armazenamos o estado do jogo na nossa máquina, no nosso computador e no servidor, mas também como é que as mensagens são passadas para a frente e para trás. Ok? Quando se fala em online, voltamos a ter de nos preocupar com dimensões. O que é que eu quero dizer com dimensões? Dimensões não é tipo se é 3D, se é 2D, é tamanhos mesmo. Por exemplo, se o nosso jogo é 2D, nós queremos guardar as posições como XY ou como XYZ. Nós estamos habituados a que estamos um bocado nas tintas. Certo? Na maior parte dos casos, quando estamos a trabalhar em Unity, nós guardamos como um vector 3 e ignoramos o Z e pronto, quanto muito. Certo? Mas, se nós tivermos preocupações acerca do tamanho das coisas, isto começa a não ser propriamente... É mais um float. Mais um número. Já vamos ver em que impacto é que isto tem. Por exemplo, para a rotação, precisamos de um quaternion? Se estamos a falar de um jogo 2D, se calhar não precisamos de um quaternion inteiro. Basta ter uma rotação em Z e se está flipped ou não. Mesmo que depois internamente estejamos a usar a rotação em torno de Y para fazer o flip do personagem, mas se calhar não queremos, se ela só pode ser 0 ou 180, se calhar só precisamos de um bit, por assim dizer. Não é? Estas considerações precisamos de ter. Por exemplo, se temos 3 estados binários, tipo 3 flags, is dashing, is invulnerable e is knockback. São normalmente 3 booleanos que nós usamos no nosso código. Mas, em boa verdade, isto são só 3 estados, isto são 3 bits. Isto cabe tudo dentro de um só componente. Okay? É este tipo de considerações que nós temos de ter quando fazemos a representação do estado. Okay? E isto aplica-se não só às mensagens que se envia, mas também ao estado do servidor. Porquê? Porque o estado do servidor, se nós não estamos preocupados com a RAM que gastamos no nosso computador, num jogo peer-to-peer, etc., nós estamos preocupados com isso no servidor em que estamos a pagar ao megabyte de RAM. Não é? Portanto, todas estas coisas são considerações que vamos ter. E à aula de hoje, nós vamos, no fundo, discutir como é que podemos minar isto. Como é que podemos reduzir a nossa pegada. Ok? Porque tudo tem um custo. Tráfego, RAM, disco, etc. Para um utilizador sozinho é barato, ou seja, se eu agarrar e quiser comprar espaço num alojamento, num HostGator ou no Amazon Web Services e não sei o que, para o meu web server onde eu tenho o meu blog de desenvolvimento dos jogos, isto é barato. Meia dúzia de euros. Okay? Ponho mais um domínio, pago ao ano e blá blá blá. Se calhar gastamos anualmente num servidor que tem espaço para tudo o que nós precisamos 10, 15 euros. Não, mais, um bocadinho mais.
Ora bem, deixa-me lá fazer aqui, por acaso devia ter feito as contas muito mal. Por exemplo, para o meu servidor eu tenho, pago 7 euros por mês, 7 vezes 12 são 84, mais o domínio que são 12, 96 euros ao ano. Mas quer dizer, 96 euros ao ano não é assim propriamente um custo abissal, não é? São 8 ou 9 euros por mês. Okay? Portanto é barato. Para um utilizador. Não é? Para mim que tem o meu servidor. Agora, para um jogo online, isto rapidamente o preço dispara. E principalmente, nunca esquecer isto, o preço aumenta consoante o sucesso. Ok? Portanto, vamos falar das mensagens que nós andamos a mandar para a frente e para trás. Ok? Nós definimos a nossa arquitetura online e queremos mandar mensagens, queremos atualizar a posição do jogador no nosso jogo. Ou seja, nós, múltiplas vezes por segundo, nós queremos mandar uma mensagem do servidor. Só para simplificar a discussão, isto aplica-se exatamente em peer-to-peer. Em peer-to-peer as contas são um bocado diferentes, mas vão dar ao mesmo. Portanto, vamos neste momento assumir que estamos a falar de algo cliente-servidor. Ok? Portanto, estamos a falar de algo cliente-servidor e, periodicamente, nós queremos atualizar a posição do jogador. Ok? Portanto, nós podíamos enviar algo deste género. Okay? A nossa mensagem de update. E a nossa mensagem de update é substancialmente maior do que nós estávamos à espera. Não é? Vocês estavam a pensar só tipo num X e no Y. Não é? Mas não, tem muito mais coisas. Temos de preparar isto para o futuro. Para as várias coisas, para uma estrutura. Então, e o que é que nós temos? Nós temos o ID da mensagem. Eu já vou ver um por um o que é que estas coisas são. ID de mensagem, tamanho da mensagem, o tipo da mensagem. Esta parte é comum a todas as mensagens que nós queremos enviar para a frente e para trás. Isto é o que é comum, ok? Não quer dizer que vocês não pudessem fazer outro protocolo, mas isto é o comum. Temos um timestamp para dizer quando é que a mensagem foi enviada. Temos o ID da entidade, que há que dar aqui o ID do jogador, no caso da mensagem de atualização do jogador. Mas podíamos atualizar outras coisas, não é? A posição e a sua rotação. Ok? Portanto, neste caso, se eu fizesse aqui as contas, reparem que eu estou a usar aqui tamanhos explícitos, eu não estou a usar ints ou ints. Porquê? Qual é que é o tamanho de um int? É? Tens muita certeza sobre isso. Viste em algum sítio? Hã? Eu não tenho tanta certeza que não seja 64 bits. Muito. Mas precisamente como eu não me quero preocupar com isso, como eu não quero que isso seja um problema, poder ser, não é? Posso dizer, por exemplo, que eu em C, o tamanho de um int é aquilo que a plataforma foi programada. Ou seja, se eu compilar em 32 bits é 32 bits, se eu compilar em 64 bits é 64 bits. Por isso é que eu prefiro, para tudo o que é redes, nós usamos tamanhos explícitos. Por isso é que eu estou a usar aqui o int 32. Este eu tenho a certeza que tem 32 bits. Se o int também tem ou não, é irrelevante, porque eu não quero ir ter de confiar nisso. Ok? Isto é uma boa lição para toda a gente que quer ser programador. Nunca confiei em nada. Ok? Porquê? Para já, porque há bugs. E, em segundo lugar, porquê que eu confio se eu não preciso confiar? Há coisas que, obviamente, uma pessoa vai ter de confiar. Se eu estou a usar uma plataforma qualquer que eu não conheço e que tem de ser assim, remetem eu se não confiar. Mas, de uma forma geral, se vocês precisam que algo tenha um tamanho explícito, ponham esse tamanho explícito. É mais claro até para quem está a ler. Sabe que aquilo vai ter de ter 32 bits. Portanto, neste caso, eu estou aqui explicitamente a dizer 32 bits. Professor, mas eu li o Vector 3. Qual é que é o tamanho do Vector 3? Por exemplo, é um dos sítios em que temos de confiar. A não ser que queiramos programar os nossos floats à mão. Okay? Um float tem sempre 4 bytes. Se não há um float, é um double. Felizmente essa parte foi standardizada. Alguém quer saber porquê que isso foi standardizado e os inteiros e não sei o que não foram? Porquê? Basicamente porque vieram muito mais tarde. Okay? Os computadores iniciais, as primeiras décadas de computação, os computadores não sabiam trabalhar com floats. Okay? Faziam algo que se chamava matemática de vírgula fixa. Ou seja, usavam inteiros.
Ou seja, eram inteiros, eram basicamente dois inteiros, um tinha a parte fracional, o outro tinha a parte inteira. Isto era como se fazia, por exemplo, se eu quisesse um inteiro, um float, entre aspas, de 32 bits, era 16 bits para o que vinha antes do ponto e 32 bits para o que vinha depois do ponto. Okay? Isto não era muito conveniente, mas era 1000 vezes mais rápido. Okay? Depois começaram a ser introduzidos os primeiros coprocessadores matemáticos. Normalmente era uma opção. Comprava-se o processador e depois comprava-se um coprocessador matemático que já conseguia fazer floats. Só que como isto veio mais tarde, os inteiros nunca foram standardizados porque na altura em que começaram a ser usados, havia máquinas que funcionavam a 8 bits, havia máquinas que funcionavam a 7 bits, havia máquinas que funcionavam a 16 bits, portanto ninguém se conseguia entender. Mas quando foram introduzidos o floating point, já mais ou menos havia um acordo do que é que as máquinas eram capazes de fazer. Os múltiplos de 8 já tinham ganho, portanto as máquinas eram todas múltiplos de 8 bits, 8, 16, 32, etc. Já estava standardizado, portanto foi muito mais fácil standardizar o float e o double. Ou seja, a Sociedade de Engenheiros Americana juntou-se toda e vocês já são capazes de já ter visto essa sigla. Vocês já são capazes de já ter visto esta sigla de passagem em várias coisas, que é a Associação Internacional de Engenheiros. Basicamente é o mais parecido que nós temos, que é a engenharia, não só informática, mas mesmo civil, mecânica, etc. Tem com standards, são dados pela I3S. E eles juntaram-se e decidiram, olha bem, o float é isto. Não só ocupa 32 bits, como são nesta ordem e os bits querem dizer isto. E isso foi ótimo, quer dizer que nós conseguimos andar a mandar bits. Lembram-se do Little India e do Big India? Nós falámos na aula anterior? Com o floating point não é preciso considerar isso. Porquê? Foi standardizado. Todos os processadores funcionam desta maneira. Nos floats. Nos inteiros é que não, porque ainda temos de andar ali a fazer as traduções todas. Ok? Portanto, eu posso confiar que um Vector 3, se o que tiver lá dentro, se for só 3 floats, eles vão na ordem certa, etc. Ok? E a mesma coisa no caso do Quaternion. Por isso é que eu posso pôr isso daquela maneira ali. Ok? Pronto. Portanto, cada mensagem tem 48 bytes. Ok? Fazendo as contas, somando, são 4 bytes aqui, mais 4 aqui, mais 4 aqui, mais 4 aqui, mais 4 aqui, mais 12 aqui, mais 16 aqui. Ok? Alguém tem dúvidas de como é que estas contas foram feitas? Não? Pronto. Ora bem, se nós enviarmos a posição do jogador, só o nosso jogo, a única coisa que fizer é atualizar a posição do jogador 50 vezes por segundo, isto vai dar 2400 BPS. Eu acho que enganei ali na conta. Não me está a bater certo. Espera aí. 48 vezes 50. Não, está certo. São 4800 bytes por segundo. Eu enganei-me, foi aqui a escrever, ok? Então eu já corrijo isso antes de pôr. Isto é um B minúsculo. Se é B minúsculo, isto devia ser bits por segundo. Ou seja, isto devia ser multiplicado por 8. Eu enganei-me aqui. As medições, tradicionalmente, as medições de rates em redes são feitas em bits por segundo, não bytes. Porque tem a ver com a maneira como aquilo funcionava a nível de modulação de modulação. Nós hoje em dia já não nos falamos muito com isso, mas tradicionalmente, quando se vê BPS, nós queremos bits por segundo e não bytes por segundo. Eu é que me enganei ali. Ok, portanto, 2400 bytes por segundo. Se uma partida tem a duração de 20 minutos, e são 1200 segundos, portanto estamos a falar de 2.5 megabytes de tráfego. 2,5 megabytes de tráfego é trivial, certo? Não... Mas há 2 jogadores. Portanto, senão não é um jogo multiplayer, não é? Se não temos 2 jogadores pelo menos. Portanto, 5 megabytes numa partida. Continua sem ser grande coisa, correto? Agora, vamos assumindo que não há mais mensagens, ou seja, o nosso jogo é só posicional. Agora vamos imaginar que temos 1000 jogadores. Não, reparem que não precisam ser 1000 jogadores ao mesmo tempo no mesmo jogo. Okay? Estou a falar só de ter 1000 jogadores. 500 partidas a acontecer em simultâneo. Okay?
Não interessa se são 1000 no mesmo jogo ou 1000 em separado. E que temos um tempo de jogo de 2 horas por dia. Ou seja, os jogadores em média jogam 2 horas por dia. Portanto, isso dá mais ou menos 6 partidas por jogador, fazendo usando aquela média, de cada partida tem 20 minutos. Portanto, se cada jogador joga em média 2 horas por dia, temos 6 partidas por jogador, usando aquela conta que já tínhamos feito há bocadinho, isto dá mais ou menos 30 GB de tráfego por dia. Também não é propriamente muito grande por um dia de tráfego, não é? Qualquer jogo que nós sacamos do Steam hoje em dia é tipo 100 GB, 100 GB, 150 GB. O Warzone faz isso para não ter dúvida. Hã? O Warzone faz isso para não ter dúvida. Portanto, não é assim particularmente dano. Eu fui buscar ali um custo por gigabyte do nosso jogo. Isto aqui é preços absolutamente negociáveis. Okay? Este preço que eu fui ver foi tipo, eu pedi, eu andei à procura tipo um preço médio só para eu ter aqui qualquer número de base. Okay? Isto pode ser muito mais baixo, especialmente se o jogo tem sucesso, ganha-se mais poder de negociação com os providers. Okay? Também pode ser um bocadinho mais alto, mas normalmente não anda mais alto que isto. Okay? Portanto, 1 cêntimo por gigabyte. Ora, alguns de vocês conseguirão fazer rapidamente a conta e chegar à conclusão que isto estamos a pagar pelos nossos 30 gigabytes diário, 30 cêntimos. Isto é o custo operacional que nós temos. Temos de andar a pagar 30 cêntimos por dia. Ok, 30 cêntimos por dia, mas vamos assumir também que o nosso jogo é premium, custa $20. Vamos obviamente que assumir, quando digo premium não é free to play. Okay? Vamos assumir também, já repararam que esta coisa toda tem muita suposição e tem de ser, porque isto é uma coisa que vocês teriam de fazer, se vocês estivessem a falar com um publisher, etc., vocês iam ter de fazer uma série de suposições. O que é o sucesso que eu estou à espera? Também, eu fui até bastante conservador aqui, porque só tem 1000 jogadores. Okay? Portanto, se o nosso jogo for premium, quer dizer que cobramos a cada jogador $20, assumindo obviamente que nós ficamos com o dinheiro todo e que não vai metade para o Steam, metade para impostos, etc. Blá, 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 só para facilitar as contas, isto é só um exercício. Então nós fazemos $20.000. Okay? $20.000. Se gastamos 30 cêntimos por dia, ok? Isto o nosso jogo deu-nos lucro suficiente para pagar 182 anos de tráfego. Not bad. Ok? Já está catita. Portanto, não precisamos nos preocupar com o tamanho das mensagens, não é? Obviamente. Obviamente que isto não é assim. Não é? Porquê? Agora vamos alterar. Hã? A mensagem é pequena. Não, a mensagem é gigante. 48 bytes é enorme. Nós já vamos ver como é que vamos reduzir isso. Ok? Só que eu fiz muitos erros na conta. Que ninguém questionou, diga-se de passagem. Ok? Para já, o tráfego é vezes 2. A mensagem vai até o servidor e do servidor para o outro cliente. Ou seja, se eu atualizo a posição do jogador, o cliente atualiza para o servidor e o servidor atualiza para o outro jogador. Correto? Sim. Ou não. Porquê? Vocês concordam muito depressa comigo. Isso só prova que vocês não estão a pensar no assunto. Senão as coisas faziam-vos comichão. Porque a mensagem tem que traficar 2 vezes, é por isso? A mensagem tem que traficar 2 vezes, mas não é porque ela vai do cliente, do jogador, para o servidor e do servidor para o outro jogador. É porque cada mensagem para todos os jogadores? Não, porque basicamente o servidor é que decide a posição. Então No jogo cliente-servidor, a posição não vem do cliente. A posição vem do jogador. Mas há mesmo, precisa de ir, ok, eu atualizei a posição do jogador, tem de ir para os 2 jogadores. Então, se tiver 1000 numa sala com 100, tem que atualizar por 100. Tem que mandar mensagem por 100. É isso que fica caro. Não, isso ainda é mais. Isso ainda é mais para cima. Ou seja, eu consigo facilmente puxar estas. Se eu tenho só os 2 jogadores, tenho só 2 jogadores no meu jogo multiplayer de 2 jogadores.
Se eu tenho o cliente, o servidor, cada vez que ele atualiza a posição de um jogador, ele tem de ir para o jogador 1 e para o jogador 2. A mesma mensagem de update. Ok? E não só isso. Eu só estou a atualizar a posição de um jogador. Isto é a posição do jogador 1. Aliás, isto é a mensagem de update do jogador 1. Mas também vai ter de ir ao update do jogador 2. Portanto, isto eu ainda podia. Update do jogador 2. Concebivelmente, isto até podia ser vezes 4. E se tivermos um jogo para 100 jogadores, multiplayer, um Battle Royale, então a mensagem de atualização, cada uma delas tem de ir para 100 jogadores. E são vezes 100. Portanto, eu, em vez de ter 100 mensagens de update, eu vou ter 100 ao quadrado. São 10.000 mensagens. 50 vezes por segundo. Estou a começar a perceber onde isto começa a ficar dramático? Pronto. Mas, para já, para o resto das contas que eu estou a fazer, vou mostrar-vos o quão dramático isto é só com o update de um jogador. Vou só considerar que o tráfego é vezes 2. O tráfego é vezes 2. Ok? E vamos imaginar agora que temos um disparos. Ok? Neste momento até aqui era só o movimento do personagem. Agora temos disparos. E quer dizer que vamos disparar um tiro por segundo. E um tiro por segundo não é propriamente muitos tiros. Ok? E um tiro dura 5 segundos. Ou seja, durante 5 segundos eu tenho que fazer tracking a um tiro. O que quer dizer que eu tenho sempre 5 tiros ativos. Em média. Certo? Okay? Portanto, quer dizer que, além da mensagem de update do jogador, eu tenho 5 mensagens de update dos tiros. Ok? Portanto, 2 jogadores vezes 2, porque tenho round trip, vezes os 5 tiros, vezes 50 atualizações, vezes 48 bytes por segundo. E, de repente, o nosso jogo já passa para 350 GB, em vez dos 30 que tínhamos há bocado, caso alguém saiba. Já estamos a gastar 3,45 dólares por dia, em vez dos 30 cêntimos que tínhamos. Isto é só para 2 jogadores. E isto é só para 2 jogadores e 5 tiros ativos em simultâneo. Eu nem sequer estou a considerar que, por exemplo, deviam ser 2 jogadores, deviam ser 10 tiros. Mas pronto. Eu só estou a querer mostrar o quão dramático é, como é que isto rapidamente se está a gastar muito tráfego. Ou seja, aquilo que parece imenso tráfego, deixa de ser. Okay? Já estamos a falar de 350 GB. Porquê? Porque este número é enorme. Este e este número são enormes. Okay? Quer dizer que aqueles lucros, aqueles 20 mil dólares, novamente, estamos a considerar que aquilo é lucro puro. Não é, obviamente. Tipo, developers precisam, sei lá, de comer. Já baixou os 182 anos que aquilo dava para apenas 15. E eu ainda agora estou aqui a brincar com as contas um bocadinho. Okay? Rapidamente os valores são incomportáveis, porque não se esqueçam também de outra coisa que é importante. Um jogo de multiplayer, e por isso é que tantos jogos vão para o modelo de live service. Okay? Não é só porque eles querem sacar dinheiro. É porque vocês venderam o jogo uma vez e agora vão ter de sustentar o resto da vida. Hã? Mas é por isso. Ou seja, quando isso nasceu, essas ideias, elas não estavam erradas, conceptualmente, sob o ponto de vista de modelo financeiro. Depois, a maneira como foram aplicadas, etc., é que foram para um ponto que eu aí já não concordo, principalmente porque isto depois tem custo. Eu tenho que pagar o PlayStation Live ou o Xbox Live em cima do custo que tenho para ter o jogo, e depois mais o Battle Pass, depois mais as skins e mais... Pá, quer dizer... A certa altura, o modelo de negócio é que deixa de fazer sentido. Ok? Portanto, espero que com isto eu vos tenha convencido que o modelo é insustentável se nós não temos algum cuidado com a largura de banda que estamos a usar. Ou seja, esta largura de banda que nós usámos inicialmente, que parecia absolutamente trivial, com uma mensagem, de repente essa uma mensagem tem de ser reavaliada. Não é?
Portanto, é importante reduzir a bandwidth que nós usamos. Okay? Bandwidth é precisamente a largura de banda. É quanto é que o nosso jogo gasta em mensagens para a frente e para trás. Ok? Portanto, a primeira coisa que nós podíamos fazer era diminuir a frequência. Okay? Nós precisamos de atualizar a posição 50 vezes por segundo. É uma necessidade. A resposta certa para isto é... Não. É história. A mim. Porque tá no Unity no Fixed Update, aí tecnicamente é para estar certo. Porque isso não Esquece, has de reparar que nesta disciplina toda nós ainda não falámos do Unity. Ok. Porquê? Não, Porque é se irrelevante. você fez aí, é arbitrário então. Pode ser um valor mais baixo. É a velocidade de um jogo normal, 40, 50, 60 frames por segundo. Mas você não precisa mudar tudo frame. Essa é a pergunta. Não. Não? Conseguimos uma coisa convincente, mas lá está, podíamos agora ter os puristas todos. Por isso é que essas discussões todas, 30 frames por segundo é injogável. Os jogos online estão a ser jogados a muito menos frequência que isso. Ok? Portanto, obviamente que nós normalmente não precisamos de 50 atualizações por segundo. Porquê? Porque nós conseguimos extrapolar. Se eu estava a andar a 1 unidade por segundo nesta direção, o mais provável é eu continuar a andar nesta direção durante mais umas frames. Nós não mudamos de velocidade todas as frames. Aliás, tendo em conta o reflexo da maior parte das pessoas, só simplesmente o facto de carregarmos e decidirmos e largar a tecla demora mais do que uma frame, em termos de tempo. Portanto, obviamente nós não precisamos de 50 atualizações por segundo. Ok? Podemos enviar algo só quando achamos que as previsões podem falhar. Okay? E aqui entra o conceito de Dead Reckoning. O que é Dead Reckoning? É isto que eu estava aqui a descrever. No fundo, se eu estou a andar nesta direção e vamos imaginar que eu tenho um tempo fixo, time step fixo, vamos assumir, ok? Quer dizer que eu vou estar sempre a andar a mesma distância. Portanto, para este movimento, se não houvesse alterações, aqui, se eu souber o momento aqui em que isto aconteceu, em que eu comecei a andar nesta direção, a esta velocidade, etc., eu nem preciso de mandar mensagem nenhuma, exceto se, por exemplo, aqui a meio, o jogador de repente carregar para o outro lado. Certo? Ou seja, enquanto eu estou a andar na mesma direção, não preciso de mandar. Ou seja, não quer dizer que eu tenha baixado o ritmo da atualização. Não no sentido em que eu não baixei de 50 para 20 ou para 10. Não é fixo. É, mandamos quando achamos que a previsão pode falhar. Okay? Isto já exige ali algum código mais complicado, porque temos de ter a ideia do que é que os outros estão a prever para periodicamente estar a mandar uma mensagem de atualização. Okay? Porque basicamente o que vai acontecer é que no jogador local fazemos esta trajetória a vermelho, mas o que vamos estar a ver nos outros clientes provavelmente será qualquer coisa deste género. Porque este fez a previsão, entretanto esta mensagem chega e há uma interpolação para acertar. Estão a ver? Portanto, esta é a ideia fundamental do Dead Reckoning. Nós vamos sempre atrás daquilo que é a previsão que nós recolhemos. Fazemos uma previsão e depois andamos a interpolar entre a nossa previsão e aquilo que nós sabemos que é a verdade. E o que é a verdade? A mensagem que nós recebemos. Certo? Perceberam isto ou querem que eu explique outra vez? Não? Sim? Então, vocês estão um pouco mais de sneaker. Ok. Tipicamente, quando se faz este tipo de sistema, não se manda só as atualizações quando nós temos a certeza que alguma coisa muda, mas normalmente é uma condição tipo ou. Ou seja, manda uma vez por segundo ou quando achas que a previsão falhou. Ou quando tem maneira de falhar, ou quando a direção muda, qualquer coisa deste género. Normalmente
é nessas circunstâncias que é enviadas estas mensagens para confirmar. Ok? Este é um dos fatores que nós podemos alterar. Portanto, no fundo, estamos a baixar este número aqui. Reparem que se isto escala linearmente. O que é que eu quero dizer com isto? Se isto de repente, em vez de 50 atualizações for 10 ou 5, vamos pôr 5, isto baixa um fator de 10. Isto voltava para os 35 GB. Só isso já é muito bom. Ok? Portanto, esse é um. Sim. Então, aí a situação é se o fulano está a andar para a frente, não consegue prever. Mas imagina que estamos numa situação de combate. O jogador não vai ter que sempre o mesmo input, vai ser mais aleatório. Sim. O número de atualizações vai aumentar. Vai. Ou seja, começa a ser mais difícil fazer as contas. Mas, básico, por isso é que eu estava a dizer que aqui nós estamos um bocado a prever, ou ele simplesmente deixa de prever e... Não, ele está sempre a prever. Todos os sistemas estão a fazer algum tipo de previsão. Não, que eu saiba, hoje em jogos de rede modernos, não existe, que eu saiba, nenhum jogo que não faça alguma previsão. Porque, repara, mesmo num jogo de ação furioso, a vastíssima maioria do movimento é linear. Ok? As pessoas andam numa direção, não mudas, mesmo que sejas um jogador daqueles extreme, etc., tu não mudas de direção tão frequente como isso. O quê? Mudas 3, 4 vezes por segundo? Diria eu, na melhor das hipóteses. Pá, e 4 vezes por segundo é tipo, estás a jogar tipo se tiveres Alzheimer. Parkinson, aliás. Não, se você tiver aceleração, você só reduzir o nada fazer. Mesmo se você tiver aceleração no movimento, você não consegue pegar o trash dela e falar, no ar mesmo o trash eu continuo. Sim, mas isso é tudo parte do mecanismo de previsão que é usado, de predição. Ou seja, a ideia é que tu baixas, não consegues baixar infinitamente. Mas repara, por exemplo, no Battle Royale, onde isto é mais grave, porque são 100 jogadores, etc, etc. Quanto tempo é que um gajo no princípio do jogo passas a andar em frente? Não é? Especialmente no início, em que a arena é grande, isto não é não te consigo dizer se foi de propósito ou não. Mas se não foi de propósito, era como se fosse. Porque no princípio do jogo, em que a arena é maior, os jogadores esses 100 jogadores passam a sua grande parte do tempo a andar em frente. À procura uns dos outros. Reparem que eu estar a andar em frente e estar a rodar a câmara não influencia nada. Não é? Estou só a olhar. Isso é cliente. Não é servidor. Então ele está só ali a andar. Depois, quando o jogo vai ficando mais intenso, para o fim, quando a arena é mais pequenina, começa a ter mais movimento. Mas aí, como não tens tantos jogadores, não precisas de tantas mensagens. Ou seja, há aqui um balanceamento que é feito. Okay? Portanto, a ideia disto tudo é tentar reduzir a média. Tem de funcionar para aqueles momentos explosivos da ação. Mas, momentos explosivos da ação não duram muito tempo, regra geral. Outro bom exemplo, por exemplo, é PVP em jogos tipo World of Warcraft. Não é? Como é que funciona um jogo desse género? São os primeiros 30 segundos é o pessoal ali ao pé da porta, à espera para sair, a pôr buffs, ou seja, pouca transmissão, é só. E depois aqueles são engagements de 4 ou 5 segundos ultra frenéticos e desengage em que toda a gente fica só a mover ao longe e depois, ou seja, funciona mais por este género de padrão. Ou seja, é possível fazer uma média. Okay? Mas estas contas tornam-se muito difíceis de fazer a certa altura. Ou seja, normalmente desiste-se de fazer as contas e começa-se a medir mesmo, para ter uma ideia de quanto é que isto está a consumir. Eu no Strikers Edge, quando eu fiz o Strikers Edge, nós a certa altura desistimos de fazer as contas, porque eu não conseguia. Já era demasiado, epá, e se são 2 jogadores, mas um deles é nervosinho e o outro... Começámos foi a medir todos os jogos, até ter uma ideia de quanto é que isto nos ia custar. E quanto é que custou? Nós pagávamos cerca de 1500 € por mês.
em tráfego, CPUs, etc. Mas era um sistema de peer-to-peer com relay server. E eles davam-nos acesso a alguma plataforma de login, matchmaking, crossplay, etc. Ou seja, havia aqui mais serviços envolvidos. Sim, normalmente quando estás a fazer a análise financeira tu queres fazer os dois casos. Ou seja, quando estás a fazer nós não precisamos de fazer isso, no nosso caso, porque o multiplayer foi um bocado o publisher que quis, ou seja, no fundo, se é ele que quer, não sou eu que tenho de justificar porque é que o multiplayer dá dinheiro ou não dá. É ele que quer. Foi um bocadinho diferente nesse particular. Mas quando é normalmente feita a análise financeira num jogo online, é feito o melhor caso e o pior caso. Perceber-se, olha, isto vai custar entre isto e isto. É para perceber que é assim que depois a seguir se vai ver mais ou menos como é que se pode calibrar o rendimento. Muitas vezes é assim, especialmente em jogos mais indie, é assim que se vai fazer a análise financeira a nível de quantas skins, de quanto tempo é que temos de lançar skins, ou melhor, não é skins, quanto tempo é que temos de lançar conteúdo pago para revalidar, quanto é que nós estamos à espera que seja a percentagem dos jogadores que vão pagar pelo conteúdo, 3, 4%. Portanto, se tem 1000 jogadores, 30 vão comprar o pack de asas de fado. E quanto é que então tem de custar? Portanto, é feito, mas reparem que isto é tudo feito em suposição quase o tempo todo. Não temos... Tem de ser palpites educados, normalmente tentando descobrir dados dos outros, mas os outros jogos normalmente não andam a publicar só aquelas grandes empresas, e é por isso que normalmente quase toda a gente acaba por usar sempre os mesmos valores. Porque as grandes empresas são obrigadas a ter muita dessa informação disponível para os acionistas. Okay? Por exemplo, havia um tipo que eu conhecia, que trabalhava nestes meios do online e não sei o quê, que o gajo dizia que o melhor investimento que ele alguma vez tinha feito foi de comprar tipo 40 ou 50 ações de cada publisher grande, porque aí ganha automaticamente acesso aos earnings detalhados. Ou seja, consegue ver num dossiê quanto é que eles ganharam em microtransações, quanto é que eles ganharam nisto, quanto é que eles ganharam aqui, etc. Que dá bastante jeito para fazer estas contas. Ok? Portanto, diminuir a frequência é parte da equação. É parte do que vai ter de ser feito para que isto funcione. A outra parte é diminuir o tamanho das mensagens, que é um bocado o que vamos agora ver durante os próximos minutos. É como é que nós agarramos naquelas dimensões, aqueles 48 bytes por cada naquela mensagem de update, que isto é só um exemplo, e como é que baixamos aquilo. Ok? Portanto, começamos ali com a mensagem, está ali de lado a mensagem como ela era originalmente. E vamos começar a olhar para o que é que nós queremos fazer com ela, o que é que podemos fazer. Okay? E começamos com o ID da mensagem. Okay? Número 32 bits, portanto 4 bytes. Para que é que serve o ID da mensagem? Não, isso não é o ID da mensagem. Isso é o ID da entidade. O ID da mensagem diz respeito apenas à mensagem. Okay. O ID da mensagem serve para nós percebermos se perdemos informação. Okay. Se eu recebo mensagem 1, 2, 3, 4, 10, eu sei que perdi informação no meio. E posso fazer alguns raciocínios à volta disso e alguma compensação. Ou seja, a ideia do ID da mensagem é permitir-me perceber se eu perdi informação. Também serve um outro propósito, que é saber se eu já processei. Em TCP isto não é um problema, mas como nós falámos, vocês lembram-se da diferença de TCP e UDP, certo? O UDP é mais rápido, mas não é reliable. Portanto, se nós estivermos a usar o UDP, assim também ficamos a saber se estamos a receber a mesma mensagem duplicada. E pode acontecer em UDP. Okay? Porquê? Porque eu mando uma mensagem. Os servidores, o que fazem, é que, como é uma mensagem no UDP, podem mandar para duas rotas distintas. Para ver se chega ao outro sítio. Portanto, podemos estar a receber duas mensagens
em alturas diferentes por rotas distintas. Okay? Nada é feito para impedir que isto aconteça a nível, porque se fosse feito alguma coisa para impedir que isto acontecesse, me deixava-se chamar de UDP e passava-se a chamar de TCP. É um bocado essa a ideia. Portanto, a ideia da mensagem também nos permite ver se já recebemos e já processamos aquela mensagem. Ok? Portanto, serve estes dois propósitos. Correto? Agora, precisamos de 32 bits para isto. Antes de eu passar pelo slide para a frente, pensem comigo. Ou melhor, pensem vocês, porque eu já pensei muito. Precisamos de 32 bits para um ID de mensagem? Dá-me um palpite. Diz-me, continua o teu raciocínio. Se fosse uma quantidade que desse para encaixar no short, eu poderia diminuir. Certo, mas repara, tu estás aí a fazer hipotéticos. Concretiza. Eu não sei, depende de quantos jogadores vão ter no mapa, depende de quantas ações o jogador pode fazer, quantos eventos vão lançar. Eu acho que é necessário, se o DP é rápido e está constantemente a mandar mensagens, precisamos de um grande número de. O número do ID precisa ser grande, porque senão há um problema de dar a volta. Repara, os vossos argumentos são válidos. Vocês é que não fizeram as contas. O que é que eu quero dizer com isto? 32 bits são um máximo de 4 bilhões de mensagens até repetir. Correto? 4 bilhões de mensagens. Se eu enviar uma mensagem cada milissegundo, 4 bilhões de milissegundos são quanto tempo? Dê um palpite, não agarrem numa calculadora. Palpite. 4 bilhões de milissegundos. 4 bilhões de milissegundos são 11 anos. Ou seja, o jogo tinha de estar a correr, a mandar mensagens, uma mensagem por milissegundo, durante 11 anos, para repetir. Ok? É muito grande, 4 bilhões. Parece que não, porque quando estamos a falar em milissegundos. Mas não é. Ok? 4 bilhões de milissegundos é muito milissegundo. O problema é quando... Eu acho que tenho isso aqui nos slides. Não pus aqui as contas. Mas basicamente, o problema é que, por exemplo, se baixamos isto para 16 bits, já são só 65.536. E isso é substancialmente menos que 11 anos. Por cada bit que nós removemos, estamos a diminuir para metade. Ou seja, 31 bits, já não são 11 anos, já são 5,5. 30 bits, já são 2 anos e meio. Ou seja, o problema é que cada bit vai dividindo por 2. Ok? E portanto, 16 bits são 2 levantado a 16 menor, que é 65.536 vezes menos do que 11 anos. Manipular bits é fixe. Ok? Mas aqui voltamos um bocadinho ao mesmo. O seu objetivo disto é evitar duplicação e saber que falta algo, se calhar, muito menos bits serve. Porque repara, eu recebo uma mensagem em duplicado. Okay? Mas quanto tempo depois é que ela pode chegar? Eu não vou receber a mensagem 10 minutos depois. É assim, normalmente a diferença é milissegundos. Okay? E mesmo quando não é milissegundos, se calhar não é particularmente grave. Okay? Tudo vai variar de jogo para jogo. Do que é que pode acontecer? Reparem que isto é só um mecanismo de validação. Okay? Portanto, se calhar, 1 byte chega. Porque é assim, eu não recebo mensagens todos os milissegundos. E mesmo que eu recebo-as todas. Quer dizer que, por exemplo, se eu usar apenas 1 byte, por exemplo, que é a minha sugestão aqui, se eu usar só 1 byte,
Quer dizer que vamos continuar a manter o exemplo, uma mensagem por milissegundo, que é demasiado rápido. Okay? Mas vamos imaginar que sim. Quer dizer que ele, cada 256 milissegundos, um quarto de segundo, mais coisa menos coisa, vai estar a repetir. Mas quer dizer que eu também recebi 200 e tal mensagens. Ok? Vamos imaginar, eu perdi a mensagem 14. Quer dizer que eu recebi depois, por exemplo, a 15. Então eu já sei que a 14 não chegou. Já posso marcar. Acabou. Se eu receber a seguir, eu sei que estou à espera de uma 14 perdida. Posso descartar logo. Porquê que eu posso descartar? Porque a 15 já tem informação mais recente. À partida. Ok? Volto a dizer isto. Depende do jogo. Depende de quanta informação crítica temos e que mecanismos tenho para enviar mensagens críticas. Eu perder ou ter uma mensagem errada de posição, pá, quer dizer que tenho um glitch de vez em quando. E todos nós já vimos isso, não é? Agora, não posso perder a mensagem de um tiro. Disparei. Mas isso, se calhar, preciso de outros mecanismos para garantir que chegue a esse. Ok? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Que o importante é pensar sobre isto. Ok? Não, aqui não há resposta certa, não é? Então só um byte porque o professor disse. Vai depender. A pergunta tem de ser feita e nós temos de analisar o nosso jogo e ver qual é que é a consequência se não conseguirmos ver. Qual é a margem que temos de dar. Etc. Okay? Neste caso, por exemplo, um byte se calhar chega. Para vocês terem uma ideia de como aqui a prioridade das coisas varia, o MPEG vídeo, okay? MPEG 4, usa 4 bits para isto. Okay? Quer dizer que ele tem um contador 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e anda a fazer isto o tempo todo, para cada pacote. E atenção que ele faz muitos pacotes por segundo, por milissegundo. Vídeo especialmente vídeo HD, não sei quais, são muitos pacotes. E chega. Porquê? O que é que vai acontecer se um pacote for errado? Um artefacto de compressão. Aqui e ali. Ou seja, não é tão importante como isso. E, neste momento, nós sabemos que o streaming, quantas vezes é que vocês notam artefactos de compressão num vídeo de YouTube? Às vezes, raramente. Às vezes, para a quantidade de YouTube que tu consomes, que é 2 horas por dia de YouTube? Quando percebe também fica quadradão gigante. Durante ali um tempo e depois volta ao normal. Ou seja, é de facto grave o suficiente para eles estarem a guardar o dobro do bandwidth? Não. Portanto, 4 bits, no caso do MPEG, 4 bits chega. Mas qual 4 bits é por MPEG inteiro? Ele manda a informação da imagem inteira? Todo o MPEG está dividido em pacotes de 188 bytes. Ou seja, e isto inclui toda a informação, o áudio, o vídeo, as legendas, a sincronização, blá blá blá, todos esses sinais. Tudo no MPEG está dividido em pacotes de 188. Cada pacote desses no cabeçalho, que são para aí 21 bytes, se não estou a erro, eu trabalhei muito em MPEG durante muitos anos. 4 bits são este contador, que é a única maneira que nós temos num decoder de saber se esta informação está a vir sequencialmente. Basicamente, a maior parte dos decoders o que vê é que se recebem um pacote que está fora da ordem, ignoram-no. Descartam-no. Ok? Ok? A precisão... Se está em um DP, você pode perder um pacote. Certo. Perder um pacote chega fora da ordem. Não é? É as duas coisas. Em UDP pode acontecer as duas coisas. Como é que faz? Podes perder pacotes ou podes chegar fora da ordem. E se ele chegar fora de ordem, o que faz? Perdi um pacote e chegou fora de ordem. Ferra o vídeo, não é? Não. Deitar fora, ignorar e eventualmente vais receber. Porque, ok, o MPEG depois a seguir, o MPEG o que faz, no caso, aliás, todos os protocolos de vídeo, de uma forma geral, o que estão a mandar é diferenças da frame anterior. Ou seja, agora aqui, esta é a nova frame, tem aqui um pixel vermelho. E agora é a nova frame e este pixel vermelho agora é verde. E agora este tipo, por aí em diante. É isto que está a ser enviado. Só que de vez em quando vai algo que se chama uma iframe, que é, está aqui a imagem toda. Ou seja, periodicamente é enviada a imagem toda, completa.
E vocês são capazes de conhecer o nome do formato dessa imagem. É um JPEG. Okay? O JPEG é uma iframe do MPEG. Eu achava que ele realmente mandava os quadros inteiros. Não. Isso era absolutamente louco. No PC, meu amigo, quando é MP4, ele faz os quadros todos ou ele faz o gosto? Ele deve estar a mandar um iframe de 10 em 10 frames. Aí. Ou seja, deve mandar uma frame completa de 10 em 10 frames e as outras 9 são feitas por diferenças. Diferenças em blocos. Por isso é que quando vocês veem um erro, é um bloco inteiro. Por isso que fica tudo blocado. Então. Ou seja, se encalhar, se for tipo 10 ou 20 pacotes, vocês são capazes de ver um quadrado ali a ficar afetado. Se perder 10 ou 15 pacotes. Agora, no ritmo normal que o MPEG está aí, que é mais ou menos 3 mega vídeo alta definição, são 3,5 megabytes por segundo, mais coisa, menos coisa. De alta definição, estou a falar de 1920 por 1080, 1080p. Mais ou menos 3,5 megabytes por segundo. Portanto, perder 10 pacotes é assim uma coisa muito rápida. Ok? Estão a perceber a ideia? Portanto, isto vai tudo variar consoante o que é o vosso jogo. Num jogo de ação, se calhar é preciso um pouco mais. Num jogo... agora, o MPEG usa... Lá está. Todos os bits são importantes, porque estamos a falar de custos físicos muito grandes. Portanto, o MPEG foi fazer o mínimo possível. Daí eles, por exemplo, fazerem este tipo de coisas que têm precisão sub-byte. Ou seja, 4 bits em vez de 8. Em jogos, tipicamente não se usa compressão sub-byte. Tipicamente. Okay? Usa-se, o byte é a unidade. Ou seja, a coisa mais pequena que se envia é 1 byte. Ok? Tipicamente. Correto? Tá. Portanto, o ID da mensagem podemos comprimir e passar de 4 bytes para 1. Ok, agora, temos então aqui o pacote. Isto também é muito comum. Mudei aqui para byte. Não sei o que vais para abandonar. Vocês partem-me o coração, pá, se eu não sou mais importante das vossas vidas. Hoje à tarde temos aula de apoio. Eu não realizei desta vez. Não tem o 28, não? Hã? Não tem o 28, não? Tem, mas o byte está de facto claramente definido como sendo um byte. Que é isso? Um int8 é um byte. Está muito bem definido, nesse caso, por isso é que eu uso byte. Mas sim, isso é um bom pensamento para se ter. Se não tens a certeza, o int8, por acaso não tenho a certeza se existe o int8 no C#, para ser honesto, não me lembro. Mas lá está, como eu não gosto de Não, mas tem. Pode não ter por causa disto, da ideia de que existe um byte, mas sim, mas por exemplo em C++, por exemplo, não confio, porque um byte é signed, não é unsigned. Pode ser sign. Portanto, aí convém ser um int8t, que é um tipo com 8 bits em C. E eu fiz mais vezes isto em C do que em C#. Ora bem, a seguir, o tamanho da mensagem. Para que nós precisamos do tamanho da mensagem? O tamanho da mensagem é para arbitrar aqui um bocado. Isto é, neste caso, o tamanho da mensagem, se eu sei o tipo da mensagem, eu sei o tamanho da mensagem. Mas há muitas das mensagens em que eu não sei o tamanho. Há mensagens com tamanho variável. Correto? Não é? Eu podia, por exemplo, ter uma mensagem de update que em vez de ir só um objeto, tivesse múltiplos objetos. E portanto, que aliás, diga-se de passagem, faria bastante mais sentido. Mas pronto, para exemplo, depois ficava muito mais complicado. Portanto, eu posso ter mensagens de tamanho variável e eu preciso saber, quando eu recebo uma mensagem, qual é que é o tamanho que eu tenho de ler. Okay? Portanto, é muito comum ter um tamanho de mensagem. Ok? Agora, portanto, o propósito disto é saber se a recepção está completa. Ou seja, saber... Porque reparem que eu só tenho a certeza de receber uma mensagem UDP até 1500 bytes. Senão ela pode vir partida em vários pedaços.
Ou seja, uma mensagem que tenha mais do que 1500 bytes pode vir partida em múltiplos pacotes UDP. Mas isso é o código da internet ou do... Hã? Isso é o código da internet ou o código do... Ethernet. É o limite da internet mesmo. Ou seja, pode vir partida em múltiplos bocados. Portanto, eu posso receber metade da mensagem, mas não receber a outra metade. E para ter a certeza de que vou receber tudo, número 1, evitar ter mensagens com mais de 1500 bytes. Essa dá jeito. E número 2, ter um tamanho para saber se já recebi tudo ou não. Se posso processar ou não. Ok? E agora aqui, precisamos de 4 bytes para o tamanho da mensagem. Não. É pá, muito difícil Se mesmo. for não Quer estar dizer- no universo. Ou não está no universo do cara. São 4 gigabytes de dados. Uma mensagem, os 32 bits. É um limite. Se algum de vocês que. Vocês são muito novos. Vocês ainda não se lembram do que era ter sistemas operativos de 32 bits e que só podias ter 4 gigabytes de RAM. Eu quando era pequenininho, Pronto. Aqueles computadores- Antigamente os computadores. Aqueles computadores Aqueles ficavam em cima do negócio, tipo, deitado e tinha um vento em cima. Sim, os desktops antigos. Era muito comum só terem um limite máximo de memória que podiam suportar 4 gigabytes, porque os tamanhos eram armazenados como 32 bits. Só quando passávamos para sistemas operativos de 64 bits é que batemos o limite dos 4 gigabytes. Que permite um espaço de endereçamento de 4 bilhões de vezes maior. Literalmente. Como eu disse, cada vez que se aumenta um bit, estamos a multiplicar por 2. Ora bem, portanto, precisamos de 4 bytes? Epá, manifestamente não. Ok? Isto suportaria mensagens até 4 GB, que seria altamente improvável. Um pacote de internet tem 1500 bytes e normalmente é o tamanho máximo de uma mensagem. Devemos tentar desenhar os nossos protocolos de maneira a que isto seja o tamanho máximo. Porque senão podemos ter que começar a ter alguns problemas subtis de transmissão, etc. Porque muitas vezes não é o problema, nem sequer é o nosso computador e o outro. É todos os routers, servidores, etc., pelo qual o sinal passa. Ok? Portanto, se 1500 é o tamanho máximo, 11 bits chegavam para pôr isto. 11 bits são 2048 bytes. Ok? Portanto, como nós queremos manter aqui o inteiro, não é? Os números inteiros, vamos pôr 16 bits para o tamanho da mensagem. Que mesmo assim eu acho que é excessivo. Okay? Nós podíamos chegar à conclusão que todo o nosso protocolo de transmissão, se calhar 1 byte chegava. São 256 bytes. Mas pronto, vamos pôr então 16 bits. Ok? Nós ainda podíamos fazer isto baseado no tipo da mensagem. Okay? Se nós tivermos a certeza que todas as nossas mensagens têm um tamanho fixo, que pode ser indexado por isto, nós até podíamos deixar cair no size. Não é? Víamos o tipo, ora é tipo tal, então tem estes bytes. Okay? Agora dependia de como é que queríamos fazer o protocolo. Ok? Exceção para isto, é mensagens com tamanho dinâmico, que era aquilo que eu tinha aqui como exemplo. Podiam vir múltiplas entidades na mesma coisa e então usávamos o message size para saber qual é que era, quantas entidades é que vinham cá dentro para fazer o for. Ok? Vamos perceber a ideia? Reparem que, porque que isso é interessante? Porque amortizamos o custo disto. Não é? Ok, portanto, no nosso caso, podemos deixar cair. Sabemos que isto é uma mensagem também fixa. Portanto, reparem que o message size desapareceu. Neste caso. Ok, agora temos o tipo da mensagem. Ok, não é difícil de perceber para que é que o tipo da mensagem serve, não é? Acho que toda a gente consegue imaginar a utilização prática disto. Correto? Ok, eu preciso saber que tipo de mensagem aqui é para saber como é que vou interpretar. Agora, e neste caso, precisamos também disso para saber o tamanho. Ligamos as duas coisas uma à outra. Agora, precisamos de 4 bytes para isto? Não, eu estou aqui. Pá, nós não temos 4 bilhões de tipos de mensagens diferentes. Tipo de mensagem gerada para cima. Pá, mesmo assim, para gastares 4 bilhões tinhas de ter muito trabalho. Ok? Ok,
ok? Não temos 4 mil milhões de tipos. E uma boa parte dos protocolos só precisa de 1 ou 2 bytes, ok? A minha experiência é 1 byte chega, ou seja, só temos sempre menos que 256 tipos de mensagens, mas às vezes usam-se 2 à mesma porque podemos ter o tipo da mensagem ter mais informação. Ok? Por exemplo, se é um update periódico, se é eu, por exemplo, fiz uma vez um protocolo em que era se o tipo da mensagem, se tinha lá um bit extra, queria dizer se a mensagem tinha de ser enviada em TCP também. Eu mandava algumas mensagens em TCP e UDP ao mesmo tempo, para ter a certeza que chegavam, mas ter a certeza que chegam o mais depressa possível. E essas mensagens então tinham um ID extra, mas eu usava o ID para isso. Mas é um detalhe. Okay? Normalmente 1 ou 2 bytes chega perfeitamente. Neste caso, eu pus com 1 byte. Ok, timestamp. Para que serve o timestamp? Saber quando é que a mensagem foi enviada. Ou a que tempo é que ela diz respeito. Okay? Isto tem todos os problemas da negociação do tempo, que nós falámos na aula anterior, não é? Exatamente, ou seja, tem toda essa parte de perceber que tempo é este, que timestamp é este. Normalmente isto é o timestamp do servidor, ou pelo menos do master, ou seja, é o timestamp relativo ao tempo que todos os clientes concordam, okay? Mas basicamente é isto, okay? Não é o tempo local. Quando tu usas, por exemplo, um timestamp, tem que usar um padrão. Como é que você faz para garantir que está todo mundo no mesmo padrão? Você consegue fazer isso? Não consegues fazer isso, foi o que eu discuti na última aula. Estavas cá, não estavas? Tá, mas eu fiquei pensando, se tiver fuso horário diferente. Isso não interessa. O fuso horário não é dramático. Tu tens maneiras de converter. O fuso horário é o mesmo. O problema é que temos aqui precisões de milissegundo que têm de ser continuamente ajustadas. Por causa da latência. Com o tempo de Por causa do tempo de propagação. E, portanto, isso é que tem de ser concordado e tem de ser periodicamente acertado. Por exemplo, no caso do Unity, nós devemos falar sobre isso, o Network Objects, o Netcode for Game Objects, por exemplo, ele tem uma variável que ele mantém certa, que é o server time. Ou seja, que mantém sempre, é um time, em vez de usarmos o time.time, usamos o server time. Que é para sabermos que ele que carrega-se de manter aquilo sincronizado. É uma das poucas coisas boas que aquilo tem. De resto, tem de se fazer samba. No fundo, temos esta ideia de que horas são agora. Para isso, nós temos de conseguir medir quanto tempo é que a mensagem demorou daqui até ao servidor para dar o desconto. Essencialmente. E vamos ter de ir ajustando este relógio o tempo todo, através de uma mensagem também. Mas, neste caso, então, o timestamp nós precisamos saber com este update que eu estou a receber. Recebi agora um update da posição. Mas lá está, em UDP, uma coisa que saiu depois pode chegar antes. Então, se eu já recebi este update do tempo 2 e recebo o update do tempo 1, eu quero ignorar o tempo 1. Estão a ver porque é que o tal loop da mensagem, às vezes, o ID da mensagem, não é particularmente importante se tivermos o timestamp, por exemplo. Sabemos que já recebemos ou não aquela mensagem. Portanto, pode não ser importante por causa disso. Pode. Ok? Portanto, neste caso, timestamp, sabemos quando é que alguma coisa aconteceu. Até dá jeito para interpolações, não é? Reparem, eu recebo a mensagem e o servidor está-me a dizer: olha, neste tempo, vamos imaginar que temos então aqui uma linha temporal. O servidor aqui manda-me um update da posição. Mas reparem que o jogo está a calcular a posição em todas estas coisas, não é? Baseado na aceleração, etc. Aquilo que nós falamos, seja bem parecido. Ok? Portanto, periodicamente, o servidor, o cliente, está a calcular a posição, baseado na velocidade que ele tinha, etc. Ok? Para pôr isto um bocadinho mais claro,
Imagina que isto está tudo direitinho, ok? Houve um spawn de um tiro, ok? Posição 5. E isto é a posição que o cliente vê. E vamos imaginar que estamos a usar comunicações quânticas para esse evento e no servidor também sai no momento 5. Ok? Os dois ao mesmo tempo. Depois, mas ele está a andar em frente. Posição 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, por aí em diante. Ok? Mas a velocidade de facto era 0.09 ou 0.99 ou qualquer coisa assim do género, em vez de 1. Então, quer dizer que o servidor, a certa altura, aqui, vai decidir que a posição aqui era 9. O cliente já acha que é 10. Portanto, ele vai enviar uma mensagem de correção. Correto? Que é recebida aqui, por exemplo, aqui no 13. Ok? Foi o tempo que demorou a chegar. E ele recebe 9. Mas ele não vai pôr isto na posição 9. Ia ficar esquisito, quer dizer... Porque nós sabemos que ele não está neste momento no servidor, ele está na posição... vamos pôr aqui 10, 11, 12. Estaria na posição 12 no servidor. Portanto, passar para o 9 estaria errado. Para isso é que nós usamos o timestamp. Porque nós vamos ver é que, ok, ele no momento 10, no que eu achava que era o meu momento 10, ele estava na posição 9. Então, assumindo que ele continua a andar à mesma velocidade, então ele vai corrigir este 13 para um 12. Estão a perceber a ideia? Por isso que o timestamp é muito importante e mantê-lo sincronizado entre todos é extraordinariamente importante. Para podermos fazer este tipo de compensação. Dúvidas acerca disto? Perceberam isto? A influência disto? Bravo. Portanto, qual é o propósito de saber quando é que foi enviada a mensagem? Precisamos de 4 bytes para isto? Não. É possível. Depende da precisão que nós desejamos. Ok? Eu há bocadinho enganei-me, disse 11 anos, mas não, são só 50 dias. Pelos vistos fiz ali as contas mal. Estou a achar estranho agora, espera aí. Vamos à terceira vez. Agora que estou a olhar para ali. Ora bem, 2 levantado. 32. 4 bilhões. A dividir por 1000. Ok. A dividir por minutos, horas, dias. Então espera aí, então um bocadinho. Deixa-me só ver aqui outra coisa. 2, 64. Enganei mesmo. Pronto, há bocadinho quando eu vos disse 11 anos era só 50 dias. Still stands o resto. Ninguém joga 50 dias seguidos sem ter de fazer um reboot ao computador. Portanto, mas então lá está. Isto vai depender da precisão e da duração. Precisão porquê? Se eu só preciso de precisão de 1 segundo, obviamente não preciso considerar todos os milissegundos. Ninguém precisa só de precisão de segundo num jogo online. Exceto talvez um jogo turn-based. Não é? Por exemplo. Aí pode ser precisão de segundo. Aliás, aí é precisão de turno. Nem sequer é propriamente preciso precisão de tempo. Ou seja, a precisão não varia. Portanto, 4 mil milhões de milissegundos são 50 dias. É capaz de ser um bocado demais. Ok? Se calhar, 16 bits não chegam com a precisão de milissegundo. São só 65 segundos. Portanto, agora aqui é um bocado conforme. Também pode haver usar os timestamps que deem a volta.
temos é de ter código para fazer o handling disso. Ou seja, estas coisas ficam um bocadinho mais complicadas. Okay? Portanto, neste caso, vamos manter com 32 bits ali. Okay? Não, às vezes não vale a pena estar a lutar contra a inevitabilidade. Ok, ID de identidade. Para que serve o ID de identidade? Para sabermos, neste caso da mensagem de update, qual é que é a entidade que nós estamos a mandar ao update. Qual é que é o objeto? 0 é o player 0, 1 é o player 1, 274 é a bala 273. Que é para ficar bem confuso. Ok? Portanto, nós aqui o objetivo é identificar qual é o objeto que está a ser atualizado. Precisamos de 4 bytes para isto? Para a identidade? Sério? Vocês diriam que não? Okay. Depende um bocado de como é que o ID é gerado. Às vezes não tem a ver com muitas. Repare, eu preciso de identificar inequivocamente uma entidade online. Certo? Num jogo peer-to-peer isto é particularmente complicado. Eu disparei um tiro, tu disparaste um tiro. Qual é o ID? Do meu tiro e do teu tiro. Ou seja, vão ter de decidir, mas eles vão ter de gerar um ID. Como é que eu gero um ID se eu não tenho maneira de conversar contigo? E tu não tens. Aqui volto a usar o meu exemplo favorito, que é a vossa comunicação. Que é, por exemplo, se tu e o António estão a querer decidir o ID do novo tiro que vocês têm, mas vocês não podem falar um com o outro. Porque isto demora muito tempo, não é? Tinhas de falar com o António. Olha, qual é o ID que estás a usar? Eu estou a usar o ID não sei. E mais, depois de ele me dizer isto, podia ele mudar o ID. Porque entretanto disparou outro tiro. Ou seja, vocês não conseguem comunicar um com o outro. Têm de falar através do net, que é o servidor. Não é? Vai chegar sempre atrasado, exatamente. Mas a ideia aqui é como é que vocês os dois vão acertar um ID, mesmo com o servidor no meio. Era complicado. Aí começamos a ter problemas de dizer quanto é que é o tamanho deste ID. Ou seja, aqui os 4 bytes de repente já não parecem muito dramáticos. Com 6 jogadores num Battle Royale. Okay? Começamos a ter aqui alguma complexidade. Okay? Há mecanismos para gerar isto. Okay? Podes dar um range para cada jogador? Podes. E é o que muitas vezes é feito. Mas lá está, para teres um range, estás a aumentar o número de bits que precisas. Novamente. Okay? Isso é perfeitamente aceitável. Okay? É algo que se faz. Outra abordagem que se faz é usar um sistema de UIDs. Vocês já devem ter visto isso, que é o que o Unity faz. O Unity, a maior parte dos engines, tem um sistema de UIDs. Unique Universal Identifier. E o que é isto? Isto usa um algoritmo semi-random para gerar IDs que são garantidamente únicos. Aquilo que está lá no meta do objeto? Exatamente. Esse ID é muito difícil eu e tu gerarmos o mesmo ID. Precisamos estar anos a gerar IDs até colidir. Ou seja, a ideia é que é um algoritmo que é usado de forma a que, mesmo que eu e tu geremos um ID exatamente ao mesmo tempo, com o mesmo timestamp, etc, não vai sair exatamente igual porque é um fator de random em cima, desde usar o ID do processador como seed e coisas do género, e o ID do processador é diferente para todos os processadores da Terra. São usadas uma série de técnicas que há literatura sobre isso. Eu normalmente não me preocupo, uso o que a biblioteca tiver para fazer isso, o que a API do Engine tiver. Mas basicamente a ideia é que pode gerar um ID. Mesmo assim precisa de uns X bytes. E pode haver colisões. Okay? Ou seja, o sistema tem de aceitar que pode haver colisões. Ou seja, o António pode disparar um tiro e ele colidir com o Fábio. Ter o mesmo ID por um acaso cósmico. E o que vai acontecer é que vai haver ali weirdness all around. Paciência. É tão raro esse caso que mais vale não considerar. Então, um byte não faz muito sentido então. Um byte é muito pouco. Porque você poder falar, cada um tem. Já queria dizer que só podias ter, no máximo dos máximos, 256 entidades. 2 bytes era 2 bytes são 65.536.
Depende, num Battle Royale, não. Num jogo player versus player, Foi tipo arena talvez. 5 contra 5. Já era capaz de ficar um bocado à rasca. Vamos às precisamos mais de primeiras identidades com o jogador. Hã? Precisamos mais de primeiras ideias com o jogador. Quantos? Ideias? Provável. Mas reciclarmos, por exemplo, deixamos 30 balas e vamos reciclar as ideias depois. Podes, mas tens de garantir que os outros já não têm alusões a essa. Mas sim, é uma possibilidade. Eu, por exemplo, eu estou ali a falar de sistema sequencial. Um sistema sequencial provavelmente pode usar 16 bits ou até 8. Dentro desse contexto, depende do rate de tiros. Ou mais, depende mais de quantas entidades por segundo é que eu tenho. Sim, repara, se for um jogo só para 2 jogadores, ok? Ok. Quer dizer que cada um deles tem 127 Sim. IDs disponíveis. Vamos imaginar que é um jogo só de tiros. Temos um player, aliás, vamos até considerar, vou mais longe, vamos considerar que existem 3 entidades. Portanto, preciso de 2 bits. Porquê? Porque preciso das entidades do jogador 1, as entidades do jogador 2 e as entidades da arena, Ok. que não são propriedade de ninguém especificamente, mas que os IDs são fáceis porque estão tipo hard-coded na informação da arena. Ok? Vamos imaginar. Portanto, quer dizer que os Rangers, vamos fazer, eu vou fazer aqui, isto não se faria desta maneira porque dá mais jeito de manipular pitch para saber as coisas, mas vamos imaginar que do 0 ao 100 é o player 1, do 1 ao 200 é o player 2 e do 201, do 101, do 201 ao 255 é a arena. Quer dizer que se as entidades que eu tenho no jogo é só o jogador e tiros, quer dizer que eu conseguia ter 100 tiros, ou 99 tiros ativos em cada momento. Próxima pergunta. Sim, Esse byte que você está usando no C Sharp, ele é silent? não interessa. Não? Porque Mas aí sim. esse sistema já não vai funcionar. Não, partes do princípio que é unsigned e pronto. Ok. Mas sim, em princípio o byte é unsigned. Senão é um char. É verdade. Acho que o char é signed no C Sharp. Teria de ler. Eu acho que você consegue meter o É negócio. possível. Bem, não é muito relevante. Quando estamos a falar sobre um byte, o facto de ele ter sinal ou não, a nível de bitmask ele vai dar o mesmo, pode ser reinterpretado em qualquer instante. Portanto, não é grave. Seja como for, porque o formato que é usado para os bits é o chamado TOS complement. Ou seja, eles são compatíveis um com o outro. Ok, portanto, seja como for, quer dizer que este era um jogo que desde que não houvesse mais que 99 tiros ativos por jogador, em princípio conseguíamos fazer. É um bocado apertado. Eu não confiava, para ser honesto. Mas, sob o ponto de vista teórico, daria. Ok? Portanto, 8 bits não era uma coisa que eu recomendasse, mas daria. Ok? Portanto, a seguir, a posição. Ok? Eu aqui usei para o Entity ID um byte. Isto dá-nos jeito para depois, para o resto da explicação, depois mais para a frente. Ok, vamos agora olhar para a posição. Ok, temos ali Vector 3, Position. Ok, acho que toda a gente sabe qual é que é o propósito. E agora, se precisamos de um Vector 3, que são 12 bytes, precisamos? Era um DT. Este é o grande depende. Ok, isto vai mesmo depender estupidamente do jogo. Estamos a assumir que é 2D. Ah, 2D? Então. Acho que é, mas peraí, por acaso não me lembro. Então, Vector 3. Se é 2D não é. Exato. Este é um jogo 2D. Então não precisa. Não precisava, podia ser só XY. E mesmo assim, XY, portanto, 8 bytes. Precisamos de 8 bytes? É porque. Depende da precisão que você vai querer, né? Exatamente. É isso mesmo. É literalmente isso. Tem como fazer um float? Sim, mas eu estou a assumir que double não é. Porque o Vector 3 é float. Tem como fazer um Mas desse mesmo tamanho, assim, eu podia querer ainda menos. Um tamanho ainda mais pequeno. Então vamos imaginar que todo o meu jogo se passa numa arena bastante pequena. Pá, eu não preciso de 32 bits, eu não preciso de um float completo, eu posso usar o que se chama um half float. Tinha de fazer rotinas de conversão. Mas basicamente isto tem a ver com precisão. Que precisão é que eu quero e qual é que é a escala? Porque eu até vos digo mais.
um vector 2 ou um vector 3, se eu estivesse a fazer um jogo interestelar, tipo Elite Dangerous, Star Citizens e afim, não serve. É pouca precisão. Porquê? É muito pouca precisão. Porque no mapa Um grande. float, a precisão de um float é maior junto à origem. Ou seja, aqui há mais números representáveis num float e eles vão ficando mais espaçados. Ou seja, num número grande, eu deixo de ter precisão pequena. É? Aquele negócio da mente. Querem mesmo saber? Very well. Não sei Então- se vale a pena. Não, dá. Ok. Alguns dos números que eu posso usar podem estar errados, não sei de cor. Ok? Mas o motivo é este. Um número inteiro é guardado em bits, não é? Normalmente. Ou seja, 001010 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um byte. E então isto corresponde a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. E portanto isto é basicamente o número 9. Soube aqui este 8 com este 2. Aliás, número 10. Certo? Estendendo isto para 64 bits, temos mais números. Mas a precisão é sempre igual. Eu, para ir de um número para o outro, somo-lhe um bit. Para ir para o número seguinte. Ok? Isto é como funciona um inteiro. De uma forma geral. Ou seja, a precisão é igual em todo o seu range e tem um range limitado. Agora, o floating point não é assim. Floating point tem uma precisão que vai desde o muito pequeno ao muito grande. Não é? Okay? Porquê? Porque ele armazena o número em dois pedaços. Ou seja, ele armazena um número neste formato, ou seja, internamente ele armazena o número em formato científico. O que é formato científico? É, por exemplo, 5.1234 vezes 10 levantado a menos 6. Que número é este? Na verdade, este número é 0.00000051234. Mas ele é armazenado assim internamente. Esta parte do número chama-se uma mantissa. Esta parte do número chama-se um expoente. Ok? Num float, deixa-me ver os números, que é para não me estar a dizer um valor errado que eu não o sei de cor. Desculpem, faltou aqui uma coisa, ainda bem que eu fui ver. Falta aqui uma coisa que é o sinal. Então, neste caso. Portanto, o que é que um float faz? Um bit para o sinal, 23 bits para a mantissa e o que sobra 8 bits expoente. Claro que isto faz com que seja muito difícil de perceber o que é o número quando se olha para ele. Porque vai aqui variar. Para já isto quer dizer que isto só permite de 10 levantado a menos 127 a 10 levantado a 127. Portanto, só podemos ter um número que começa com 127 zeros. Ou que tem 127 zeros no fim. Agora reparem, se o meu número, vamos imaginar que o meu número, um double, já agora, só por curiosidade, é um bit para o sinal, não precisamos de alterar isto. Aqui é 53, acho eu. 52. 52 bits mantissa,
16 bits expoente. Ok? Agora reparem, porquê que eu estou a dizer que porquê que isto provoca que a precisão seja muito variável? Vamos imaginar que eu tenho um jogo que está na escala de centenas de quilómetros. Não, centenas de milhares de quilómetros. E não se esqueçam que um jogo espacial, centenas de milhares de quilómetros, é aqui ao lado. É na Lua. Ok? Portanto, quer dizer que, por exemplo, a posição da minha nave tem de ser... Vamos imaginar que a minha nave está no 100.000. Não é? Então, 100.000 eu posso representar isto 1 vezes 10 levantado a 5. Tudo bem. Okay? Agora, se eu for somar dois números... Agora, começamos aqui pela dificuldade. Lembram-se que aqui, para eu somar incrementar não é? Eu só tenho de agarrar no número e pôr aqui mais um bit e depois ir fazendo o resto, não é? Correto? É fácil de perceber como é que isso se faria. Aqui, como se eu quisesse somar se eu quero agarrar em 1 vezes 10 levantado a 5 e somar 1 vezes 10 levantado a 0, que é o número 1, é a representação científica. Agora, como é que eu somo isto? Eu vou ter de transformar um número na representação do outro. Ou seja, eu vou ter de transformar isto em 1 vezes 10 levantado à quinta, mas eu não sei exatamente as regras, por isso é que eu estava a dizer depois. Já entramos aqui num domínio, mas isto é igual a 0.000. Aliás, ao contrário, eu tenho de converter isto para a base mais baixa. Portanto, isto vai passar a ser outra vez 100.000 vezes 10 levantado a 0, mais 1 vezes 10 levantado a 0. Correto? Depois, ok, o expoente é o mesmo, posso somar isto e então tenho este número. Que depois é convertido para este expoente. Que o que vai fazer é que vai dividindo progressivamente. Portanto, se eu tivesse aqui, por acaso acho que neste caso ele até ia funcionar, mas podia acontecer este 1 desaparecer. Por causa da precisão. Porque eu só tenho 23 bits na mantiça. Eu tinha de fazer contas para ver que números é que não funcionam. Okay? Mas esta é a ideia do problema dos floats. Ou seja, quando temos um jogo, por exemplo, a uma escala espacial, okay? Tipo sistema solar ou maior até, não é? Um caso um Elite Dangerous, etc. Float simplesmente não tem precisão. Uma nave para andar teria de andar tipo aqui e passado um bocadinho está em Júpiter. Aliás, nem sequer andava, no fundo, porque eu não conseguia ir incrementando. Ou seja, tenho este problema. Ou seja, ficava ali parado. A não ser que eu acelerasse tão brutalmente que já conseguisse fazer a diferença para ele saltar. E então o que íamos ver está aqui, e agora está aqui, e agora... Portanto, é este o problema. Ou seja, esses jogos, esse tipo de jogos armazenam as posições, etc. como doubles. Tem um jogo que eles fazem tipo... E atenção, isto aplica-se exatamente ao grande como se aplica ao pequenino. Todos os softwares de CAD que vocês conheçam, Maya, AutoCAD, Blender e não sei o quê, internamente trabalham sempre com doubles. Nunca trabalham com float. Float tem pouca precisão assim que se afastamos da origem. Float funciona bem quando estamos ao pé da origem, em que há muita precisão de números. E mesmo assim, alguns números pequenos não são possíveis de representar como float. Ok? Estão a perceber a ideia? Portanto, isto é tudo um trade-off. Okay? Eu gosto, obviamente, dos floats. Floats são convenientes. Reparem que eu não tenho de saber, e eu sei muito mais do que a maior parte das pessoas, mas eu não tenho de saber propriamente todos os detalhes de como é que se somam floats ou multiplicam. E isto é multiplicar, é somar floats. Pensem no pesadelo medonho que é dividir floats. Não é simpático. Trust beyond that. E portanto, a precisão vai soar assim. Lembram-se daquilo que eu vos ensinei logo em DJD1? Nunca comparem com igual a zero no float. That's why.
É muito fácil perder a precisão num float. É o mais normal. Você falou, mano, tinha que fazer Já maior foi? igual Tá aí? o absoluto maior igual a tolerância. Hã? O absoluto maior igual a tolerância. É muito melhor, porque é muito fácil isto fugir. Basta uma multiplicação, uma divisão e a precisão vai-se toda. Desaparece. Ele não é feito para aqueles números exatos. Ok? Portanto, no meio disto tudo, vamos só acabar aqui a oposição e fazemos um intervalo. Portanto, se for 2D, não, só precisamos do XY. E se for, por exemplo, um jogo de grid-based, também não. Não, se eu tenho um jogo que se passa todo numa grelha, e a grelha tem um tamanho máximo de 256, por exemplo, se calhar um byte serve para a posição. Pode ser sempre relativamente. Mas, eu posso ter uma mensagem que manda, tu estás dentro desta área, e dentro desta área, esta é a tua posição. Tipo Minecraft. Sim, por exemplo, podíamos mandar em duas partes, porque a área não vai mudar todas as frames. A posição sim. A posição dentro da área. Ou seja, ter isto separado, em tipo, esta é a tua posição na Terra, e essa vai com float, e de vez em quando digo, olha, agora estás na Lua. Okay? Poderia ser assim. Ou seja, podemos ter aqui sistemas hierárquicos de posicionamento para garantir que estamos a mandar o menos possível. E pode compensar. Num massive multiplayer compensa. Por exemplo. Especialmente quando nós devemos falar sobre shards, etc. E então aí vocês vão ver que um massive multiplayer, por exemplo, armazena este tipo de coisas muito diferente, precisamente pela escala da informação. Ok? Finalmente, vamos falar só na rotação, que é o último que eu tenho aqui, e depois ainda temos mais coisas sobre mensagens, calma. Desse se faz. Ok? Portanto, eu aqui estou a mandar um vector 2, decidi que, como o jogo é 2D, mas quero a precisão de um float. Qual é a rotação? Ok? Precisamos de um quaternion que ocupa 16 bytes. Não, já falámos que não. De uma forma geral, se for 2D bastava um float. Podíamos ter precisado de mandar mais um bit para eventualmente fazer o flip, mas neste caso nem isso. Por exemplo, pode até ser um byte, porque internamente, reparem, uma coisa é aquilo que eu estou a ver, e aí quero um smooth, mas se calhar a nível de jogo internamente ele pode estar em incrementos mais pequenos e usarmos só um byte. Quer dizer que tínhamos 256 ângulos possíveis para estar. A quantidade de jogos que se safam só com 8 direções não parece que fosse propriamente grave só ter 256. Duvido que um ser humano consiga ver a diferença. Por exemplo, disparar o tiro ia-se notar, se calhar. Mas duvido que se notasse a diferença de 1 grau, que é o máximo erro que temos se mandássemos só por um byte. Pronto. Ok? Pronto, vamos fazer um intervalo. Eu vou ter de parar a gravação. A não ser que alguém tenha aí um carregador USB-C mais forte do que este. Consiga aguentar o